Noite. O nosso assunto essa semana é propriedades coligativas. Então vamos para a nossa aula? Meu nome é Cristiane, sou professora de Química do 2º ano do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, das turmas de Agroindústria A e B e das turmas de Informática A e B. Vamos para a aula? Então, gente, propriedades coligativas são propriedades das soluções. Mas o que é isso? Então, eu coloquei essas figuras aqui para causar uma problematização inicial com vocês. Então, tá aqui, ó, nessa primeira figura. Por que a água em ebulição para de ferver quando se joga sal ou açúcar sobre ela? Alguém já percebeu isso? A água do café ferveu. Aí, se você vai e coloca açúcar nessa água, ela para de ferver. Alguém já observou esse fato? Então, aqui tem outra pergunta, olha. É possível conservar uma carne utilizando apenas sal? Por quê? O que acontece quando a gente coloca o sal sobre um alimento como uma carne? E aqui mais uma imagem com uma pergunta. Por que a água do mar permanece líquida mesmo quando a temperatura ambiente está abaixo de zero? Então, nós conseguimos responder essas perguntas estudando o tema propriedades coligativas. O que são propriedades coligativas? Então, são aquelas que dependem da concentração de partículas em solução e não da natureza delas. Então, não depende do que está dissolvido ali na solução. Pode ser uma solução de cloreto de sódio, pode ser uma solução de glicose, de sacarose. Então, não depende da identidade da substância dissolvida ali na solução, que forma a solução. O que importa para o efeito das propriedades coligativas, portanto, para a magnitude dessa propriedade coligativa, é o tanto de partículas que você tem dissolvida ali na solução. Não importa de que sejam essas partículas, entenderam? Então, nós temos as soluções eletrolíticas e essas soluções elas têm íons. Para fins de propriedades coligativas, cada íon é uma partícula aqui, tá bom? Então, cada íon forma uma partícula separada e a gente fala aqui, para lidar com propriedades coligativas, de concentração de partículas, tudo bem? Então, os sais formam íons em soluções e a concentração, então, tem que ser observada como a concentração de íons nessa solução. Então, olha, sais em solução sofrem o processo de dissociação iônica. Então, olha, 1 mol de cloreto de sódio, quando se solubiliza em água, vai formar 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto. Então, o que era considerado como 1 mol de cloreto de sódio, um agrupamento de um íon cloreto com um íon sódio, quando a gente coloca em água, eu vou ter isso separado e eu tenho formação de 2 mols de íons. Então, 1 mol de sódio mais 1 mol de cloreto vão me dar 2 mols de íon, certo? Então, 1 mol de cloreto de sódio, que inicialmente existia, se transforma em 2 mols de íons. Aqui a gente tem o sal, olha, cloreto de cálcio como exemplo também. Então, 1 mol do sal cloreto de cálcio, quando se dissolve em água e sofre o processo de dissociação iônica, vai me dar 1 mol de cálcio, do íon cálcio, 2 mais, e 2 mols do íon cloreto, menos, certo? Então, 3 mols de íons, 1 mol de cálcio, mais 2 mols de cloreto, total 3 mols de íons, a partir de 1 mol do sal cloreto de cálcio. Então, tá aqui, ó, em vermelho. O soluto se dissolve e aumenta a quantidade de partículas em solução. Tudo bem? Quando a gente tem um sal formando uma solução. Aqui, gente, eu só coloquei alguns íons comuns, que são íons compostos, olha, para vocês lembrarem da fórmula desses íons, que aqui no caso são ânions. Então, a gente tem o ânion nitrato, que é o NO3-, a gente tem o ânion nitrito, que é o NO2-, nós temos o ânion sulfato, que é o SO4-2-, e nós temos o ânion carbonato,
carbonato, que é o ânion CO3 2-. E aqui na tabela periódica, olha, mostrando alguns íons comuns, olha, os íons dos metais alcalinos, os íons dos metais alcalinos terrosos, certo? Aqui a gente tem os halogênios, olha, F-, Cl-, Br- e -, certo? São os íons dos halogênios que são bem comuns, tudo bem? Então, só mostrando alguns íons. Gente, os ácidos em solução, eles também formam soluções eletrolíticas, porque os ácidos sofrem o processo de ionização. Então, o ácido clorídrico reage com a água, formando o íon hidrônio, ou simplificadamente o íon H+, e formando o íon cloreto. Então, olha, o soluto se dissolve e aumenta a quantidade de partículas em solução. Então, o ácido clorídrico, ele é quebrado em duas partículas. Um íon, que é o íon H+, simplificadamente, é esse íon H+, que se associou à água, e a gente pode escrever ele aqui como hidrônio, tá bom? Que é o que realmente existe em solução. E a gente tem o íon cloreto. Então, ó, o hidrogênio, como íon H+, se separou do cloro, que ficou como um ânion, cloreto. Então, a partir de uma molécula ou de um mol de ácido clorídrico, a gente vai ter 2 mols de íons, a gente vai ter a formação de duas partículas, uma o H+, e outro o íon cloreto, certo? Considerando que esse ácido é um ácido que sofre 100% de ionização, é um ácido forte, então é um ácido que se transforma completamente em íons. Então, a gente tem as soluções não eletrolíticas ou soluções que também são chamadas de moleculares. Elas têm somente moléculas em solução. Então, quando uma molécula se dissolve, ela continua da mesma forma, como uma única molécula. Não há aumento na quantidade de partículas aqui nessa solução. Então, ó, se inicialmente eu tenho 1 mol de glicose sólida, quando essa glicose se dissolve em solução em forma glicose AQ de aquosa, a gente vai ter a gente só vai ter uma glicose agora que está solvatada, que está solúvel em água, mas a quantidade de partículas é a mesma. A molécula de glicose, ela não sofre dissociação iônica, ela não tem íons, ela não sofre ionização como um ácido sofre com a água, que é uma reação do ácido com a água. Então, uma molécula de glicose se dissolve e continua como uma partícula, uma única molécula de glicose. Ou, em termos de mols, a gente fala que 1 mol de glicose se solubiliza formando 1 mol de glicose. Então, tá aqui em vermelho, olha, o soluto se dissolve em água e não aumenta a quantidade de partículas em solução. Vocês vão ver por que essa questão de quantidade de partículas em solução ela é importante aqui para nós nessa matéria. Gente, mas quem são essas propriedades coligativas? Olha, eu falei para vocês que ela depende do número de partículas em solução, da concentração de partículas em solução, não depende de quem seja a substância, de quem é a partícula, mas quais são as propriedades coligativas? Então, são essas daqui, gente, olha, que eu vou mostrar para vocês, são 4. Então, tá aqui, ó, quanto maior a concentração de partículas dissolvidas em uma solução, menor vai ser a pressão de vapor desse solvente da solução. Esse efeito é chamado de tonoscopia. Maior vai ser a temperatura de ebulição desse solvente da solução, efeito que é chamado de ebulioscopia. A gente vai ter a diminuição da temperatura de congelamento do solvente, que é chamado de crioscopia, e nós vamos ter também o aumento da pressão osmótica dessa solução, que é chamada de osmocopia. Então, a gente tem 4 propriedades coligativas. Se eu aumento a minha concentração de partículas dissolvidas na solução, quanto maior é essa concentração, maior vai ser esse efeito, da forma que eu mostrei aqui, certo? E eu vou mostrar separadamente cada uma dessas propriedades. Então, pressão de vapor, gente. Então, vem a pergunta: a água evapora a temperatura ambiente? Veio uma pergunta, né? A água evapora a temperatura ambiente? Sim ou não? Então, a figura aí já mostra, olha, quando a gente seca roupas no varal,
Essa roupa é colocada ali molhada e depois de um tempo a gente tem a roupa seca. Então, a água, sim, ela evapora a temperatura ambiente. A água não precisa de atingir a temperatura de ebulição para começar a evaporar. Então, a gente tem a formação de vapor de água, sim, na temperatura ambiente, certo? Então, gente, olha, aqui nessa figura eu tenho a representação de um líquido como a água em um sistema aberto, um recipiente aberto. Algumas moléculas de água, então, escapam, evaporam mesmo a temperatura ambiente e deixam o líquido como um gás. Se a gente tem um sistema fechado, olha, igual aqui na figura, mas a segunda figura, mais à direita, se a gente tem um sistema fechado, um recipiente fechado, esse gás ele não escapa. Então, eu vou ter a formação de vapor, considerando que eu tenho aqui a água, vapor de água, para esse espaço aqui, e esse vapor de água também vai retornar e vai voltar a formar água líquida, certo? Ele vai condensar. Então, eu tenho um processo tanto de evaporação como o processo de condensação, que é água no estado líquido, no estado gasoso, voltando a ser água na forma líquida, certo? Então, tá escrito aqui, ó, do lado da figura, taxa de evaporação em equilíbrio com a taxa de condensação, pressão de vapor de saturação. O que é essa pressão de vapor, gente? É a pressão, então, que esse gás faz sobre a superfície do líquido quando ele sai do líquido em uma determinada temperatura. E a gente fala de pressão de vapor quando existe um equilíbrio entre as duas fases, que é a fase líquida e a fase gasosa. Ou seja, quando eu tenho um máximo de moléculas ali no estado de vapor, que eu poderia, o máximo de moléculas ali como um vapor, naquela temperatura. E nesse momento eu tenho esse ar aqui saturado por essas moléculas de água, saturado de vapor. Então, eu tenho aqui nesse momento um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Esse daqui é um equilíbrio de fases, entre a fase líquida e a fase gasosa. Aqui, gente, esse equilíbrio existe quando a velocidade de evaporação dessas moléculas é igual à velocidade de condensação. E eu não vou ter um aumento na minha quantidade ali de moléculas no estado gasoso, certo? Essa quantidade de moléculas que eu tenho ali no estado gasoso, ela vai ser sempre constante. E a quantidade de moléculas no estado líquido também vai se manter constante, já que essa taxa de evaporação é igual à taxa de condensação. A taxa, então, que uma molécula passa do estado líquido e se transforma em vapor é a mesma taxa que uma molécula com vapor no estado gasoso volta ao estado líquido, a taxa de condensação. Então, gente, aqui, ó, essa figura representando o equilíbrio, tá bom? Então, mostrando aqui, olha, que a mesma velocidade que eu tenho de transformação da água líquida em água no estado gasoso é a mesma velocidade, como eu falei, que a água retorna do estado gasoso para o estado líquido. Isso e aqui então representa um equilíbrio de fases, tá bom? Um equilíbrio de mudança de fases. E aqui um equilíbrio entre o líquido, o estado líquido e o estado gasoso. Então tá aqui, gente, ó, tá aqui a definição do que é a pressão de vapor, ó. Pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido em equilíbrio com a fase líquida. Essa pressão de vapor de um líquido vai depender do líquido, quem é esse líquido, e vai depender da temperatura. Então, a gente tem aqui mais uma figura mostrando esse estado de equilíbrio entre o líquido e vapor. E esse vapor, então, a pressão que esse vapor faz nesse momento é o que a gente chama de pressão de vapor, tudo bem? Pressão que esse vapor faz. É a pressão que esse vapor faz sobre a superfície do líquido nesse momento de equilíbrio de fases. Então, gente, ó,
Quanto mais volátil for um líquido, maior será a sua pressão de vapor a uma dada temperatura. O que é ser volátil? Volátil, gente, é um líquido que evapora facilmente, passa facilmente para o estado gasoso. Então, olha, a acetona é um líquido mais volátil do que a água. Então, a acetona, ela rapidamente evapora, passa para o estado gasoso, não é? Então, a gente fala assim, ó, a acetona, ela é mais volátil do que a água. Então, significa isso, ela evapora mais facilmente. Então, quanto mais volátil é um líquido a uma dada temperatura, isso significa que maior pressão de vapor esse líquido tem nessa temperatura. Então, olha só, a gente tem os nanômetros, que são esses medidores aqui de pressão em cada recipiente. E se vocês olharem as setinhas, olha só, a acetona tá com esse medidor com a setinha marcando uma numeração mais alta. Aí a gente tem a pressão de vapor da água, uma pressão de vapor mais baixa, e a pressão de vapor do óleo, olha só, mais baixa ainda. O óleo é praticamente um óleo, né? A temperatura ambiente, a gente praticamente um óleo comum, como óleo de cozinha, olha, ele praticamente ele não evapora, certo? É um líquido que não é volátil. Então, gente, tá aqui, ó. A pressão de vapor de um líquido é tanto maior quanto maior for sua temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a agitação das moléculas aumenta. E assim, a água, que é o nosso exemplo aqui, ela consegue escapar mais fácil das outras moléculas de água no estado líquido com quem ela interage e passar para o estado de vapor, certo? Então, no estado líquido, essas moléculas de água estão mais próximas, elas interagem entre si por meio de interações intermoleculares, que são as ligações de hidrogênio, as interações de ligação de hidrogênio. E aí, gente, ganhando mais energia cinética, essas moléculas ficando mais agitadas, elas conseguem romper mais facilmente as interações, se afastarem mais uma das outras, até que uma consegue vencer a pressão atmosférica e passar para o estado gasoso. Então, olha só, tá aqui nessas figuras. A 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água é de 18 milímetros de mercúrio. A 50 graus Celsius, a pressão de vapor da água já é de 90 milímetros de mercúrio. E a gente tem a representação de mais bolinhas azuis aqui no estado de vapor, olha, no estado gasoso, mostrando que eu tenho mais moléculas de água aqui no estado gasoso, certo? E aí, gente, a 760 milímetros de mercúrio, a 100 graus Celsius, eu tenho aqui o ponto de ebulição da água, certo? E no ponto de ebulição da água, a 100 graus Celsius, eu tenho a pressão de vapor da água igual à pressão atmosférica, que aqui no caso é 760 milímetros de mercúrio. Então, gente, olha, um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, o líquido, ele entra em ebulição, ele entra naquele momento que vai ocorrer completamente a mudança de fase, toda aquela água, então, quando ela entra em ebulição, ela vai passar para o estado gasoso, né? Naquela temperatura, toda a água passa para o estado gasoso. Essa que é a temperatura de ebulição. Então, olha, quando que isso acontece? Então, quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, quando isso acontece, o vapor vai conseguir superar a resistência que existe da pressão atmosférica e vai, então, com essa pressão de vapor, consegue se transformar completamente em vapor de água, no caso da água, certo? A pressão atmosférica, gente, 1 atm, que é a pressão no nível do mar, é a mesma coisa da gente falar de 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, a unidade 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa, significa também 1 atm, que é a pressão atmosférica no nível do mar.
Então aqui a gente tem um gráfico, olha, de pressão, pressão de vapor e temperatura. Então olha só, para o éter, ele atinge a pressão atmosférica a 35 graus Celsius, é a temperatura de ebulição do líquido éter. O álcool etílico, que é o etanol, ele atinge a temperatura de ebulição a 78 graus Celsius e entra em ebulição, então, né? Ele atinge a pressão atmosférica, a pressão de vapor igual a pressão atmosférica nessa temperatura, que é 78 graus Celsius. E a água vai atingir a pressão de vapor igual à pressão atmosférica na temperatura de 100 graus Celsius. E essa é a temperatura de ebulição da água nessa pressão. Gente, então, talvez vocês não sabiam disso. Olha, mas, por exemplo, lá em Quito, que tem uma altitude de 2.850 metros, a gente não tem uma pressão de 1 atmosfera. Nós temos uma pressão menor. Quanto maior é a altitude, gente, menor fica a pressão. Menor vai ser a coluna de ar, da atmosfera que faz pressão ali sobre aquele ambiente, certo? Então, gente, em Quito, como a pressão atmosférica é menor, a água ferve, ela entra em ebulição a uma temperatura menor, olha. Então, a água lá ferve a 90 graus Celsius. Eu não sei se você sabe, mas em Belo Horizonte, que tem, né, uma certa altitude em relação ao nível do mar, mais ou menos parecida com a altitude que daqui de São Paulo, a água não ferve a 100 graus Celsius, ela ferve a 98 graus Celsius, porque a pressão atmosférica, então, é menor do que a pressão de 1 atm, que é a pressão no nível do mar, que existe no nível do mar, certo? Então, se vocês fizerem uma experiência e testarem para avaliar, olha, a água entrou em ebulição, qual que é a temperatura da água em ebulição? Vocês vão ver que aqui na região onde a gente mora, essa temperatura não vai ser exatamente 100 graus Celsius, ela vai ser menor, porque nós estamos em uma altitude, em uma altura a nível do mar, e a pressão aqui atmosférica é um pouco menor do que a pressão que existe a nível do mar, tá bom? Então, gente, esse daqui é um gráfico para eu falar para vocês que, olha, a água no estado líquido, ela aquece e quando essa água atinge a temperatura de ebulição, a temperatura, ela vai se manter até que a ebulição ocorra completamente, certo? Então, a temperatura vai se manter constante a 100 graus Celsius, considerando, então, uma ebulição a pressão de 1 atm, e aí a gente vai ter essa temperatura ali para a água e para o vapor formado, certo? Gente, todo o calor que é absorvido pela água nesse momento da ebulição é usado para transformação de fase, é usado para que a água no estado líquido se transforme na água no estado gasoso. A água no estado gasoso, ela tem muito mais energia do que a água no estado líquido. E essa energia, então, ela é absorvida para a transformação de fase. E aqui a gente, então, não tem um ganho de aumento de temperatura, olha. Toda essa energia que é absorvida, ela é absorvida para a transformação de fase. Não existe um aumento da temperatura aqui. E só depois, então, que eu vou ter que a ebulição acabou, que eu tenho só o vapor, que o meu vapor volta a aquecer, volta a aumentar a temperatura, certo? Então, gente, se eu vou cozinhar um alimento em água fervente, esse meu alimento, ele vai cozinhar ali na temperatura de ebulição da água. Então, a água, ela não aumenta a sua temperatura enquanto ela está em ebulição. Mas se eu quero uma temperatura mais alta para cozinhar um alimento, eu posso usar uma panela de pressão. Então tá aqui, ó, por que usar a panela de pressão? Gente, com a panela de pressão, a gente aumenta a pressão aqui dentro da panela. A pressão, né, esse aumento de pressão é provocado pelo gás que fica preso ali. E aí, gente, com essa pressão maior ali dentro da panela, a minha água também vai ferver a uma temperatura maior.
ela vai precisar de alcançar uma temperatura maior para atingir a pressão que está ali dentro da panela de pressão e conseguir passar para o estado de vapor, certo? Então, gente, para conseguir virar vapor, passar para o estado, então, gasoso. Então, gente, a panela de pressão funciona dessa maneira. A gente consegue obter uma maior pressão dentro dela e obtendo uma maior pressão dentro dela, a gente vai ter também o líquido, a água, a uma maior temperatura aqui dentro da panela. Então, a gente pode conseguir ter a água aqui fervendo a uma temperatura de 120 graus. E isso vai levar a um cozimento mais rápido do alimento aqui dentro dessa panela. Gente, então falando da primeira propriedade coligativa que se associa à pressão de vapor. Então, ó, a primeira propriedade coligativa que eu explico para vocês é chamada de efeito tonoscópico. Então, ó, ela é a diminuição da pressão de vapor do solvente pela adição de um soluto não volátil. Então, gente, eu tenho a água pura, olha, representada aqui na primeira figura. Então, a água pura tem a pressão de vapor do solvente puro. Se eu adiciono açúcar à minha água, que açúcar é um soluto não volátil, eu adicionei açúcar à minha água, o açúcar dissolveu, formando uma solução. Olhem aqui, ó, desculpa, não apareceu a barrinha, tudo bem. Olhem aqui essa última figura, ó, água e açúcar. Vocês estão vendo na representação menos bolinhas saindo aqui pro espaço gasoso? Então, representando que menos vapor é formado quando eu tenho uma solução de água com açúcar. É como se a presença do soluto ali, gente, dificultasse a evaporação da água, dificultasse a saída dessas moléculas de água para forma gasosa, tudo bem? Então, ó, essa é uma propriedade coligativa. Se eu adiciono um soluto não volátil ao meu solvente, formando uma solução, eu vou ter uma diminuição da pressão de vapor do meu solvente, certo? Eu vou ter uma pressão de vapor menor a uma dada temperatura quando comparado com o meu solvente puro. Então, a pressão de vapor menor significa o quê? Que eu vou ter menor passagem de moléculas mesmo do estado líquido para o estado gasoso quando eu comparo com o meu solvente puro. Então, aqui tem um gráfico, gente, ó, de pressão de vapor pela temperatura. Então, olha, aqui, então, em qualquer temperatura, a pressão de vapor da minha solução, do solvente na minha solução, vai ser menor do que a pressão de vapor que faz o meu solvente puro, olha. Quanto maior for a concentração de partículas dissolvidas na solução, menor será a pressão de vapor do solvente. Gente, então, mostrando aqui esse gráfico, né, o solvente puro, ó, em relação à temperatura, a pressão de vapor, e uma solução com uma concentração de soluto específica e também a variação da pressão de vapor com a temperatura, ó. Então, a pressão de vapor do solvente na minha solução vai ser sempre menor do que a pressão de vapor do meu solvente quando ele está como um solvente com um líquido puro, tudo bem? Pessoal, aqui é uma comparação, ó. Eu tenho uma solução de sacarose, 0,1 mol por litro, uma solução de glicose, 0,1 mol por litro, e uma solução de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro. A pressão de vapor da água aqui nessas três soluções é a mesma? Para os três? Não. Então, o próprio aparelhinho nanômetro, o próprio aparelhinho aqui medidor da pressão, ele mostra que a pressão de vapor do solvente na solução de sacarose e na solução de glicose, ela é igual. Agora, a pressão de vapor na solução que eu tenho cloreto de sódio, ela é um pouco menor, perceberam? Por quê, gente? O cloreto de sódio forma uma solução eletrolítica e 0,1 mol de cloreto de sódio, uma solução de 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, na verdade,
não vai ter 0,1 mol por litro de partículas, vai ter o dobro. Porque para cada unidade representada por um cloreto, por uma fórmula cloreto de sódio, eu tenho o quê? 2 íons, não tenho? O sódio e o cloreto. Então, quando em solução, uma representação de um cloreto de sódio vão se transformar em 2 partículas. Então, aqui, olha, nessa solução mais à direita de cloreto de sódio, eu tenho, no fundo, uma concentração de partículas de 0,2 mol por litro. Então, se a concentração de partículas é maior, o efeito da minha propriedade coligativa é maior. E qual que é o efeito da propriedade coligativa aqui? Abaixamento da pressão de vapor, não é? Então, aqui eu tenho maior abaixamento da pressão de vapor na solução 3, que é essa daqui de cloreto de sódio a 0,1 mol por litro. Gente, um exercício do livro de vocês, olha. Um estudante fez a seguinte observação a respeito da pressão de vapor de um líquido. Quando um soluto não volátil é dissolvido em um solvente, a pressão de vapor do líquido diminui e, por consequência, o líquido torna-se mais volátil. A observação está correta? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Não está correta. Olhem o final aqui desse enunciado. Ó. No início tudo bem. Ó. Quando um soluto não volátil é dissolvido em um solvente, a pressão de vapor do líquido diminui. Até aí, tudo bem. E, por consequência, o líquido torna-se mais volátil. Não. E, por consequência, o líquido torna-se menos volátil, certo? Menos volátil quer dizer que ele o quê? Ele evapora menos. Ele vai evaporar com mais dificuldade, tudo bem? É menos volátil. O que é muito volátil é o que evapora facilmente, tudo bem? Então, essa observação está errada. E vamos para o efeito ebulioscópico. O efeito ebulioscópico tem relação com o efeito tonoscópico, vocês vão ver. Olha, para o líquido entrar em ebulição, a sua pressão de vapor precisa se igualar à pressão atmosférica. A adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor do solvente. Então, gente, consequentemente, vai ficar mais difícil desse líquido atingir uma pressão de vapor uma pressão de vapor que seja a pressão atmosférica, certo? E isso vai causar o quê? Consequentemente, aumenta a temperatura de ebulição do solvente. Gente, a pressão de vapor é mais baixa em uma solução, não é? Um solvente em uma solução. Então, gente, ele vai precisar de uma temperatura maior para conseguir chegar naquela pressão de vapor, que é a pressão de vapor igual à pressão atmosférica. E isso vai causar, então, o quê? Um aumento da temperatura de ebulição do solvente. Então, olhem só. Massas cozinham mais rapidamente com a adição de sal à água. Por quê, gente? Uma água com sal, ela vai vai ferver uma temperatura mais alta do que a temperatura do solvente puro, que é a temperatura da água pura. Então, uma temperatura mais alta, o alimento ele vai cozinhar mais rapidamente. Tudo bem? Então, não sei se vocês já observaram isso, mas soluções, então, elas vão ferver, a água, né, presente em uma solução, ela vai ferver em uma temperatura mais alta do que a água sendo um líquido puro. Tudo bem? Então, essa daqui é uma aplicação por efeito ebulioscópico. E a gente ainda tem o efeito crioscópico. O que é isso? A diminuição da temperatura de congelamento do solvente por adição de um soluto não volátil é o efeito crioscópico. Crio, gente, vem de gelo, tá bom? Então, por isso, efeito crioscópico, diminuição da temperatura de congelamento do solvente pela adição de um soluto não volátil a esse solvente. Então, aqui, gente, olha, adiciona-se sal às ruas para diminuir a quantidade de gelo nas mesmas durante as nevadas. Vocês já viram isso? A gente praticamente não tem neve aqui no Brasil, mas nos filmes, gente, se vocês já repararam,
tem alguém que vai lá e joga sal na neve. E para que é isso, gente? Isso vai provocar justo a diminuição do ponto de congelamento da água, provocando a diminuição do ponto de congelamento da água, provocando a diminuição da temperatura em que a água congela. A gente vai ter água no estado líquido ali, mesmo em temperatura de 0 graus Celsius, ou temperatura abaixo de 0 graus Celsius, e eu tenho água líquida. Por quê? Porque a água ali junto com o soluto não volátil, formando uma solução, ela vai congelar só uma temperatura mais baixa, certo? Então, se eu jogo sal ali sobre a neve, essa neve ali, essa água que acaba dissolvendo o sal, ela vai passar para o estado líquido e eu vou ter menos neve. Então, aqui, ó, nas pistas, nas estradas, a gente não pode ter gelo, né? Porque o gelo é muito escorregadio e aí ocorreriam mais acidentes com os carros. Então, joga-se sal nas estradas, nas ruas, para diminuir a quantidade de gelo formado. E osmose, gente, a osmocopia, né, tem relação com a osmose. E o que é osmose? É a passagem do solvente da solução menos concentrada para mais concentrada por meio de uma membrana semipermeável. Gente, o que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que permite somente a passagem do solvente e não permite a passagem do soluto, de partículas de soluto. Então, só a água vai conseguir passar pelos poros dessa membrana. E o que é a osmose, gente? Então, vou ter a passagem do solvente de uma região onde ele está em maior quantidade para uma região onde ele existe em menos quantidade. Ou seja, de uma solução menos concentrada, em soluto, para uma solução mais concentrada em soluto. Igual a gente vê aqui a indicação das setas na figura. Então, gente, aqui mostrando também a ocorrência da osmose, olha. Então, tem uma solução menos concentrada, essa daqui que tem menos partículas, e uma solução mais concentrada, essa daqui que tem as mais bolinhas representadas, mais partículas. E tem aqui no meio desse recipiente, que é um becker, a representação de uma membrana semipermeável, aqui vermelha, certo? Então, gente, depois de um tempo, a água vai passar da solução menos concentrada para mais concentrada, olha só, até que se atinja uma certa altura de líquido na solução que era a solução mais concentrada, certo? E que se iguale, né, e que se possa, né, que se possa chegar à igualdade aqui dessas concentrações, olha só. Certo? Então, aqui, a osmose, eu vou parar de ter diferença de altura, de níveis, de altura, né? De nível dos líquidos ali entre um lado e o outro da membrana semipermeável. Então, tá aqui, gente, existe o que a gente chama de pressão osmótica, olha. Pressão que deve ser aplicada sobre a solução mais concentrada para evitar que o solvente atravesse a membrana, para impedir a osmose. Então, uma figura também mostrando a osmose. A osmose ocorre, eu vou ter uma altura, um aumento da altura do meu líquido de um lado, do lado para onde o solvente foi. E se eu aplico uma pressão, então, aqui, ó, sobre o lado da minha solução mais concentrada, que evite a passagem do solvente pela membrana semipermeável, essa pressão que eu aplico aqui, que não vai, que vai impedir a ocorrência da osmose, essa pressão aqui, então, é a mesma pressão que a minha solução tem, que eu vou chamar de pressão osmótica. Então, gente, olha a pressão osmótica, que tem o símbolo de π, tá bom? A
pressão osmótica será maior quanto maior for a concentração de partículas do soluto na solução. É uma propriedade coligativa, pois não depende da natureza do soluto. O que importa é só a quantidade de partículas que existem ali na solução, e essa vai ser a força que vai gerar a osmose. Então, gente, a gente tem soluções que a gente chama de isotônicas. São soluções que têm a mesma pressão osmótica. Iso significa igual, tá? Então, entre soluções isotônicas não ocorre osmose. Então, um exemplo, olha, sangue e solução existente dentro das hemácias. Então, a gente tem solução dentro das células, que são as hemácias, e a gente tem o próprio sangue. Esses líquidos, eles têm que ser isotônicos entre si. Por quê? Porque uma membrana de uma célula, gente, é uma membrana semipermeável. Então, se eu não tiver a mesma concentração de partículas ali nos dois ambientes, fora da célula e dentro da célula, eu vou ter um efeito osmótico. E quando não se tem esse efeito osmótico, a gente sabe que é porque as duas soluções ali têm a mesma pressão osmótica, elas são isotônicas. A gente também tem o que a gente chama de solução hipertônica. Então, ela tem maior pressão osmótica, ela é mais concentrada em partículas de soluto, em relação a uma solução que a gente vai chamar de hipotônica, que é menos concentrada em partículas de soluto. Então, aqui eu tenho exemplos, gente. Olha, em um meio hipertônico, se eu coloco as hemácias, células sanguíneas, em um meio hipertônico, em relação à solução que existe dentro dessas células, o que vai acontecer, gente? Se elas estão em um meio hipertônico, olha, o meio externo, o meio de fora da célula é hipertônico, a água vai sair por osmose de dentro das células e essas células vão murchar, elas vão desidratar, tudo bem? Então, isso acontece no meio hipertônico. No meio isotônico, olha só, a gente não vai ter passagem de água maior para um lado ou para o outro. Então, a água entra dentro das células na mesma velocidade com que a água sai dessas células, certo? Então, aqui a gente fala que a gente não vai ter osmose, a gente tem a entrada e a saída de água dessas células ali do meio em equilíbrio. E se eu coloco essas hemácias em um meio hipotônico, então a solução externa, que está do lado de fora das hemácias, ela é menos concentrada em soluto em relação à solução interna, a solução que está dentro da célula ali. O que vai acontecer, gente? A água do meio externo vai passar por osmose e vai entrar dentro da célula, dentro da hemácia. E essa hemácia vai aumentar, ela vai inchar. A membrana plasmática dessa célula pode chegar até a romper se entrar muita água, tudo bem? Então, gente, eu coloco uma pergunta. Por que uma pessoa desidratada recebe soro fisiológico, que é o cloreto de sódio, a 0,9% massa por volume, na veia, ao invés de água? Por que uma pessoa desidratada, quando ela recebe soro, ela recebe solução fisiológica, ela não recebe água? Então, gente, porque o soro fisiológico, ele é isotônico em relação ao sangue. E assim, ele não vai provocar nenhum dano ali às células estão presentes ali no sangue, presentes nos vasos sanguíneos, certo? Ele não vai nem desidratar essas células e nem causar um inchaço nessas células. E a gente tem o que se chama também de osmose reversa, gente, que é uma técnica de tratamento de água que pode ser usada até para remover o sal da água do mar, fazer a dessalinização da água do mar e tornar a água do mar uma água potável, uma água que possa ser consumida. Então, como que acontece a osmose reversa, gente? Na osmose reversa, a gente vai ter uma membrana semipermeável, a gente vai ter, então, uma água contaminada, uma água muito cheia de soluto, de sais dissolvidos, certo? E aí, gente, do outro lado da membrana semipermeável, uma água
pura, uma água com poucos sais dissolvidos. Uma água pura, eu quero dizer uma água praticamente sem ter nada dissolvido, tá bom? Como se fosse uma água destilada. E aí, gente, se aplica uma pressão do lado da solução concentrada em sais maior do que a pressão osmótica. Quando eu aplico uma pressão maior do que a pressão osmótica, gente, eu vou provocar a osmose inversa. A água vai no sentido contrário do que seria o natural se ocorresse osmose, certo? Então, eu vou ter a água da solução aqui salina, cheia de sais, passando dessa água para água pura, tudo bem? E assim eu consigo, então, aumentar a minha quantidade de água pura ali do outro lado e vou ter, então, uma água tratada, uma água sem esses sais. Tá aqui, gente, ó, ainda explicando sobre a osmose reversa. Se a pressão aplicada à solução mais concentrada for maior do que a pressão osmótica, a água passa do meio mais concentrado para o meio mais diluído, tá bom? Então, eu tenho uma pressão osmótica, então a água que pura, né, ela tenderia a passar para o lado onde eu tenho água do mar, pela membrana semipermeável. Mas se a pressão aplicada pelo ser humano é maior do que a pressão osmótica, eu consigo inverter esse fluxo de água. E eu vou ter a passagem de água aqui da solução onde eu tenho água do mar para a região onde eu tenho a água pura. Então, aqui mostrando uma figura, ilustrando essa técnica da osmose reversa. Então, a pressão está sendo aplicada aqui onde eu tenho uma solução mais concentrada em soluto e a água passa para uma solução onde eu tenho menos soluto, certo? Um fluxo contrário ao que seria o fluxo da osmose. Então, ó, como eu falei para vocês, a osmose reversa pode ser usada no tratamento de água e na obtenção de água potável a partir da água do mar. Então, só uma figura mostrando uma unidade de osmose reversa em uma cidade aqui da Bahia, no Brasil, né, como uma opção de tratamento de água nessa região. Então, gente, tem aqui uma questão para a gente resolver. As pressões osmóticas das soluções de sacarose a 0,1 mol por litro e de cloreto de sódio a 0,1 mol por litro são iguais ou diferentes? Elas são diferentes, não são? Então, por quê? Porque cloreto de sódio a 0,1 mol por litro, na verdade, tem 0,2 mol por litro de íons, de concentração de íons. Então, cada íon é visto como uma partícula aqui para efeito de propriedade coligativa. Então, se a concentração na solução que tem o cloreto de sódio é maior, essa solução vai ter pressão osmótica maior do que a pressão osmótica da solução de sacarose. Então, tá aqui, gente, ó. Como eu falei para vocês, 1 mol de cloreto de sódio em água vai formar 2 mols de partículas. Uma sacarose vai continuar como uma molécula de sacarose. Então, a pressão osmótica, π, né, o símbolo de pressão osmótica, do cloreto de sódio a 0,1 mol por litro é maior do que a pressão osmótica da sacarose, da solução de sacarose a 0,1 mol por litro. Mostrando para vocês, gente, então aqui, olha, eu tenho a representação do sal, cloreto de sódio, nesse verde água aqui com branco. Então, eu tenho eles aqui no retículo cristalino do sal. Quando eles se dissolvem em água, essas partículas se separam, olha. Então, eu vou ter uma partícula de sódio rodeada pela água e uma partícula de cloreto rodeada pela água, perceberam? Então, um sódio e um cloreto que eu represento juntos como uma representação do meu sal, quando eu considero esse grupo em água, um sódio e um cloreto, esse grupo vai se separar em dois, olha.
essa espécie química se separa em duas partículas, que são esses dois íons. E por isso que a minha concentração aqui, quando eu comparo um sal com uma solução iônica, com uma solução de um sal, com uma solução molecular, com uma solução que eu tenho uma sacarose, a minha concentração aqui, eu tenho que analisar ela melhor, porque eu tenho que analisar a concentração aqui considerando a quantidade de partículas. Tem que considerar, então, a quantidade de íons presentes em solução. Tudo bem? Aqui as moléculas de sacarose. Olha, quando a sacarose se dissolve em água, ela não vai se dividir em mais partículas. Ela vai continuar com uma molécula de sacarose. Tudo bem? Então, o que era uma partícula de sacarose continua sendo uma partícula de sacarose em solução. Gente, uma questão do Enem. Vamos lá? Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução a 0,20 mol por litro de cloreto de sódio tem como consequência então a gente tem opções aqui, ó. Letra A, absorção de íon sódio sobre a superfície da célula. B, difusão rápida de íon sódio para o interior da célula. C, diminuição da concentração das soluções presentes nas células devido à entrada de água. D, transferência de íon sódio da célula para a solução. E E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. E aí, como que a gente vai resolver isso? Gente, então, dentro da célula eu tenho um meio que é como se fosse uma concentração de cloreto de sódio a 0,15 mol por litro. Fora da célula eu tenho um meio que representa uma concentração de cloreto de sódio a 0,20 mol por litro. Qual concentração é maior? É a concentração que está fora da célula, não é? Então, gente, a água vai passar de dentro da célula para fora da célula, certo? Passa da solução menos concentrada em soluto para a solução mais concentrada em soluto. No sentido, a água passa no sentido como se fosse igualar a concentração das duas soluções, certo? Então, a tendência é de difusão da água no sentido de que nenhum dos lados fique mais concentrado do que o outro. Então, vocês podem tentar pensar dessa maneira. Olha, a água vai passar no sentido de tentar diminuir a concentração que está ali do outro lado, que é do meio externo. É esse o sentido da osmose, certo? Então, gente, qual que seria a nossa resposta? Vamos voltar lá, ó. A alternativa vai ser o quê? Transferência de moléculas de água. A alternativa é transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. É isso que vai acontecer aqui, é esse o sentido da osmose. Tudo bem? Gente, eu tenho mais uma questão, e essa questão aqui, ela pede para a gente falar da magnitude da propriedade coligativa relacionada à concentração de íons nessas soluções, tá bom? Então, a que tiver maior concentração de íons vai ter maior expressão da propriedade coligativa. Então, tá aqui, ó. São dadas as seguintes soluções: brometo de cálcio a 0,1 mol por litro, brometo de sódio a 0,2 mol por litro, sulfato de potássio a 0,2 mol por litro, sacarose a 0,5 mol por litro e ácido clorídrico a 0,1 mol por litro. Admitindo que o ácido esteja totalmente ionizado e os sais estejam totalmente dissociados. Então, vamos fazer só a letra A. Letra A. Coloque-as em ordem crescente de temperatura de ebulição e justifique. Gente, quem tem a maior temperatura de ebulição vai ser quem? Vai ser a solução mais concentrada, não é? Quanto maior for a concentração de partículas em uma solução, maior vai ser a sua temperatura de ebulição.
Esse é o efeito ebulioscópico. Então, a gente tem que descobrir aqui quais soluções, a concentração de cada uma dessas soluções em termos de concentração de íons. Eu coloquei aqui um passo a passo, olha. Escreva as equações de dissolução de cada substância. 2. Calcule a concentração de partículas em cada solução. E 3. Ordene as soluções em ordem crescente de concentração de partículas, pois quanto maior for esta, maior será a temperatura de ebulição. Então, gente, olha, o brometo de cálcio, quando ele se dissolve, ele vai formar um íon cálcio e 2 íons brometo. Então, uma partícula de sal, após a dissolução, forma 3 partículas. Então, qual que é a concentração de partículas aqui nessa solução? É 0,1 mol vezes 3, vai ser igual a 0,3 mol por litro de partículas ou de íons. O mesmo eu faço para o brometo de sódio, olha. Quando eu tenho a dissociação iônica desse sal, eu formo um íon sódio e um íon brometo. Se a minha concentração em termos de brometo de sódio é 0,2 mol por litro, quando eu penso nos íons, né, que ele se transforma, tem que multiplicar isso por 2, olha, porque o 1 brometo de sódio forma duas partículas, um sódio mais um brometo. Eu somo a quantidade de íons formada. Então, 0,2 vezes 2, eu chego que eu tenho uma concentração aqui de íons de 0,4 mol por litro. Em relação ao sulfato de potássio, olha, ele se dissocia formando 2 íons potássio e um íon sulfato. No total, então, 3 íons. Então, eu pego a concentração relacionada ao sal como um todo e multiplico por 3. Minha concentração de íons vai ser 0,6 mol por litro. A sacarose, gente, uma sacarose se dissolve e vai ficar como uma sacarose. Então, a concentração dela, que é 0,5 mol por litro, vai se manter a mesma. Então, vezes 1, eu tenho a formação de uma partícula, 0,5 mol por litro. E o ácido clorídrico, considerando que ele se dissocia completamente, ele se transforma completamente nos íons H+, e no íon cloreto. Então, a partir de um ácido clorídrico, eu tenho formação de 2 partículas, de 2 íons. Então, eu multiplico esse 0,1 por 2 e vou ter a concentração de 0,2 mol por litro. Então, quais são as concentrações? Em termos de concentração de partículas em solução. Na solução 1, 0,3 mol por litro. Na solução 2, 0,4 mol por litro. Na solução 3, 0,6 mol por litro. Na solução 4, 0,5 mol por litro. E na solução 5, 0,2 mol por litro. Então, a ordem crescente da temperatura de ebulição é igual à ordem crescente de concentração dessas minhas soluções, considerando a quantidade de partículas, não é? Então, vai ser 5, depois 1, 2, 4 e 3. Então, a solução 3, que é a mais concentrada, é aquela que tem a maior temperatura de ebulição também. Gente, a nossa aula foi essa. Eu vou indicar alguns vídeos para vocês verem com experiências do YouTube relacionadas a propriedades coligativas, tudo bem? E a gente ainda vai fazer um estudo de caso bem legal de uma situação que é bem atual, tá bom? Que também se relaciona com propriedades coligativas, para que vocês possam se envolver mais com esse assunto e aprender mais sobre ele. Então, como videoaula é só, tá bom? E encontro vocês nas aulas virtuais. Um abraço a todos, tchau e bons estudos!